Assim
Paz do Senhor a todos. Vamos estar dando início aos louvores dessa noite. Eu queria ler para os irmãos João 4, do 23 ao 24. Diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, nesse momento, nós vamos adorar o Senhor. Vim à igreja no domingo. Quando nós viemos à igreja, nós viemos com o simples intuito de adorar o Senhor. Rever os irmãos, estar com os irmãos é consequência. Mas o nosso maior objetivo de estar aqui no domingo é adorar o Senhor. Estar adorando esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos quer bem, esse Deus que nos dá força a viver os dias de hoje, os dias maus que vivemos. E por isso o que nos resta é adorar. O que nos resta é adorar ao Senhor, buscar ao Senhor, porque não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Mas o que importa, o que precisamos é adorar ao Senhor, já que nós estamos com tempo para isso. Nós estamos disponíveis para isso. Ontem, numa palestra do Neto, um dos jogadores da Chapecoense, que teve aquele acidente do avião, um dos sobreviventes, e uma coisa que chamou a atenção é que ele fala que no decorrer da viagem já tinha muitas pessoas dormindo, uns acordados, mas no decorrer da viagem eles ouviam o barulho do motor do avião, funcionando, e segundo ele, de repente ele só ouviu assim, e aí o motor desligou, a luz de emergência acendeu e houve aquele silêncio. E de repente ele falou que ele parecia de estar num culto de louvor e adoração do Senhor. Parecia que ele estava dentro de uma igreja naquele momento, porque foi um momento de clamor ao Senhor. Todos que estavam ali só sabiam falar: meu Deus, meu Deus, meu Deus, me ajuda, me ajuda. E ele diz que parecia que ele estava num culto dentro de uma igreja, de todas aquelas pessoas gritando, clamando pelo Senhor. Mas estava chegando o fim para muitos ali. Mas graças a Deus que Deus já deu tempo para eles. Eu estava meditando nisso. No momento de desligar o motor até a batida, Deus deu oportunidade para todos eles se consertar, pedir perdão ao Senhor. E eu creio que muitos que estavam ali naquele avião se consertaram com o Senhor naquele momento. Mas ainda tiveram um momento, ainda tiveram segundos. Mas será que vamos ter esse momento? Será que vamos ter esses segundos onde nós vamos ter a oportunidade de se arrepender ao Senhor, se render aos pés do Senhor? E aí ele fala que todo mundo clamando e de repente ele só acorda quase um mês depois. E é assim. Então, se estamos vivos, se estamos aqui respirando, o que nos resta é adorar ao Senhor, o que nos resta é buscar ao Senhor. E essa canção que nós vamos entoar nesse momento diz: vem, esta é a hora da adoração, vem, dar a Ele o seu coração. Se você ainda não deu o seu coração ao Senhor, você tem a oportunidade, você tem a chance de colocar o seu coração diante do Senhor.
E aí disse: assim como estás para adorar, assim como estás, não importa o que se passa na sua vida, não importa as dificuldades, os ventos que está passando, é assim, é desse jeito que Ele te quer, assim como estás diante do Pai, vem, né? E aí Ele diz: vem adorar o Senhor, venha se curvar aos pés do Senhor, venha buscar esse Deus maravilhoso, venha adorar esse Deus. Então, nesse momento, vamos estar cantando esse louvor, que você possa estar meditando nessa canção, que você possa estar dizendo para o Senhor: eis-me aqui, do jeito que eu estou, mas eu me arrependo de tudo que eu tenho feito, eu me arrependo do Senhor. Ele diz, né, que os seus feitos Ele não se lembra mais. Então nós entregamos a nossa vida ao Senhor, tudo aquilo que fizemos há um minuto atrás, desde o momento que nós nos arrependemos, Ele não se lembra mais. Então que possamos louvar ao Senhor nesse momento.
engrandecer o nome do Senhor, engrandecer o nome desse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso. Com você que está nos visitando nessa noite, você vai poder dizer para Ele, né, que grande é o Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer por todas as obras em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, por só Tu és o Deus eterno sobre a terra e céu. Então não existe outro Deus, só o Senhor é o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Então vamos estar cantando isso nesse momento. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor.
Tu és o Deus eterno. Sobre, nós vamos tirar a terra, então vamos colocar a família. Então nós vamos cantar: pois só Tu és o Deus eterno, sobre a família, sobre a minha família. Pois só Tu és o Deus eterno, sobre a minha família. Pois só Tu és o Deus eterno, sobre a minha família. Feche seus olhos, canta isso com fé ao Senhor. Nós vamos cantar só as vozes, 3 vezes, e depois nós vamos estar orando pelas nossas famílias. Você vai estar orando por todas as pessoas da sua família. Esquece aquelas pessoas que estão enfermas. Nós vamos estar orando por aquelas pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Nós vamos estar orando por aquelas pessoas que não estão aqui conosco. E o nosso coração está ardendo, porque nós queremos vê-las aqui conosco. Então nós vamos cantar: pois só Tu és o Deus eterno, sobre a minha família. E nós vamos estar orando pelos nossos entes queridos. Amém? Pois só
minúsculo, comparando ao tamanho do Senhor que está contigo nessa batalha. Amém? Vamos louvar o Senhor. Faz a terra se alegrar, faz a terra
Boa noite a todos. Está conosco aqui o Pedro cumprimentar, né? Uma família muito amada, a irmã missionária Diva, sua irmã Nora e a mãe dela. Eu não sabia que a mãe dela morava aqui. Não, mas está passeando também. Ah, tá, Nora. E a irmã ontem, a irmã Wanda me ligou, pastor, olha quem está aqui, com a sua foto, né? Eu estranhei, né? Mas que bom. Essa família, ela, a irmã Diva, missionária Diva, esposa do pastor Israel Abanca. Nós nos conhecemos há 20 anos atrás, lá no Acre. Quando eu cheguei no Acre, eles eram missionários de Porto Velho. Estavam no campo de Porto Velho. E nós chegamos lá e criamos a nossa amizade. Ele, gaúcho, e ela, paraense. Bom. E os filhos também? Graças a Deus. Hoje você não teve a oportunidade de conhecer mais. Eles vieram passear, o pastor já teve que voltar, né? Trabalho, né? O pastor é oficial da Marinha Mercante, voltaria ao trabalho. Mas como é bom rever os irmãos. O pastor Israel Abanca, ele participou inclusive da minha banca, examinadora lá no Acre, né? Eu gosto muito dele. Senhor, obrigado Deus, mais uma vez por estar conosco, Senhor, agora, tudo que o Senhor quer, nós precisamos ouvir, para que saímos daqui diferentes da forma que chegamos, saímos daqui a vez tendo ouvido a tua voz, pedindo em nome de Jesus. Amém. Eu estava dando uma pesquisada, eu separei aqui um estudo sobre o crescimento do Evangelho no Brasil, e me chamou a atenção, e diz o seguinte: o censo 2000, o ano de 2000, realizado pelo IBGE, acusa um grande crescimento dos evangélicos no Brasil, isso uma matéria de anos atrás, causando uma grande repercussão na mídia brasileira e até mundial. A reportagem da revista Veja, de 2002, sobre o título A Nação do Evangelho. O maior país católico do mundo está ficando cada vez mais evangélico. Isso começa a mudar muita coisa no Brasil. O crescimento da fé evangélica está mudando o Brasil dos esportes à política, das favelas aos bairros chiques, dos presídios à televisão. Nesta reportagem, mais de 15% dos brasileiros são evangélicos, o que representa um contingente de 26 milhões de pessoas. Isso representa um número 5 vezes maior que em 1940 e o dobro de 1980. Dobramos o número de evangélicos em 20 anos. Segundo a própria revista Veja, a persistir esse ritmo, mais da metade dos brasileiros serão evangélicos em menos de 50 anos. Isso aqui é uma matéria de 2002, 22 anos se passaram. E a pesquisa traçou um gráfico, né, uma expectativa, né, que eles traçaram diante do crescimento que estava vendo naquela época. E o gráfico, né, não deu para colocar ali, mas diz o seguinte: em 1940 éramos 2.700.000 evangélicos no Brasil e 95 milhões de católicos, 1940. E aí ele vai passando, 1950, 3,6 milhões, 1960, 1970, 5 milhões, 1980, 6 milhões, né, os católicos 89, 1990, 9 milhões, os católicos 83,
né? É lógico que isso aqui é uma pesquisa, né, que tem chegado aí aos números corretos, que foram calculados lá em 2000, mas que não é uma realidade da vida espiritual. Esse é o nosso grande problema. Nós vivemos hoje, não no país, não no Brasil, mas no mundo totalmente enganado pelos números. Somos hoje 22 milhões de evangélicos. Será? Estou falando do Brasil. Será? Nós falamos na semana passada sobre a questão da nossa denominação. Por que nós somos tão pequenos? Por que ninguém sabe nem o nosso nome? Né? Eu dei aqui a minha posição, né? Glória a Deus por isso. E, infelizmente, né, no nosso meio existe uma certa arrogância, não de todos, mas algumas pessoas são arrogantes, né? Nós somos os primeiros, nós somos os pais da escola dominical, nós somos nada sem Deus. Não adianta a gente ficar com essa arrogância, somos a melhor denominação, a denominação que preza pelo estudo. Somos nada sem Deus. Se a gente não colocar em prática o que aprendemos, somos nada. Assim, são todos aqueles que se dizem evangélicos, mas que não são praticantes da palavra, que só são evangélicos no nome. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E há uma versão mais moderna, diz, nesse mesmo texto, diz assim: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Eu gostei muito dessa versão, que é exatamente o que Pedro quis falar. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Pedro, todo mundo conhece a sua história, ele negou Jesus, embora tenha vivido ali aos pés de Jesus, aprendendo de Jesus, ouvindo de Jesus. Quando Jesus termina o seu ministério, Pedro simplesmente nega covardemente. Só que Atos capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim: ao verem a ousadia de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior
Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. O mesmo Pedro, covarde, que negou Jesus, agora é um outro homem. É um homem corajoso, um homem que está colocando a sua vida em risco. Os fariseus, os maiorais daquela época, preocupados com o que estava acontecendo, e viram o milagre, viram o que Deus estava fazendo através da vida de Pedro, de João, de todos os outros, chamaram ele na parte e falaram: olha, se você continuar, você vai para a cadeia. O ministro Xandão vai mandar a Polícia Federal lá. Hoje em dia as pessoas ficam caladinhas quando alguém fala: olha, o ministro vai prender. Todo mundo se cala. Não existe coragem nenhuma. Pedro estava passando por essa situação. Era uma situação parecida. Existia alguém que mandava, prendia, matava, e todo mundo tinha medo. E fizeram isso com Pedro, o covarde. Pedro, o covarde, que aqui já era diferente. E ele demonstra isso. Um novo homem, uma nova criatura. Agora, ele responde, importa obedecer a Deus. Pode prender, pode matar. E todos sabem que o fim de Pedro. Pedro teve uma morte, segundo os teólogos, crucificado de cabeça para baixo. E morreu para a glória de Deus. E aí eu queria fazer uma pergunta para a gente refletir. Quem é Jesus para você? O Senhor ou Salvador? Quem é Jesus para você? Quem é isso, pastor? Senhor ou Salvador? Porque essa é a grande chave, o grande problema da humanidade, o grande problema da igreja, todas as igrejas, todas. O grande problema é aquele que não entende esse grande mistério. Muitos, a sua maioria, e talvez esses 22 milhões que nós vimos aqui, a maioria tem Jesus apenas como seu Salvador, que é um grande engano, um grande problema. O presbítero Daniel estava falando, contando aí o testemunho daquele jogador lá da Chapecoense, que esteve no encontro aí de filhos de pastores que aconteceu essa semana. E eu já tinha ouvido o testemunho dele, e ele fala, cita lá daquele momento em que o avião desliga os motores, acaba a gasolina lá, o combustível, o motor apaga e fica aquele silêncio à noite, imagine, e só ouvia o vento. Imagine a cena, e ele conta que quem acordava, e foi acordando, e eles começaram a tentar clamar: Deus me salva, Deus, eu não sei exatamente, mas o fato ninguém, nem eu, nem ninguém pode dizer: foram salvos, não foram salvos. Não interessa a gente, é eles de Deus. Mas uma coisa é fato, não é por dizer: Senhor, me salva, que se vai para o céu. E não sou eu que estou falando, a Bíblia que fala isso. Não é simplesmente falar: Jesus. Como eu já ouvi muitos relatos de caixa preta e muitas dessa frase dos pilotos. O cara está ali tentando, ele naquela conversa, quando ele vê que vai bater, a maioria fala isso: Jesus! E o silêncio aparece. Não é simplesmente assim. Não é porque é pela graça que a salvação é dessa forma. Então, ele falou que todos calaram, todos começaram a gritar: Jesus me salva. Como eu falei, não podemos dizer, mas uma coisa eu garanto: não é um simples fato de dizer me salva, que alguém é salvo. A graça de Deus não é tão banal assim. O texto que lemos aqui de Romanos, ele é bem claro.
capítulo 10, ele é bem claro quanto a isso. Versículo 9. Se com tua boca confessares Jesus como o quê? Senhor. O que Jesus, ele diz lá em Lucas, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, será salvo. O que será? A Bíblia apresenta Jesus com vários nomes. E eu anotei alguns aqui: Salvador, Cristo, Messias, ungido, Leão de Judá, Estrela da Manhã, Filho da Justiça, Água da Vida, o Alfa e o Ômega. Mas a forma mais extraordinária, a forma especial que Jesus é apresentado é como Senhor. Jesus, Senhor. Essa palavra Senhor vem do grego Kyrios. Os gregos, eles tratavam César, imperador César, como Kyrios, Senhor. E o Senhor daquela época, e a ideia dessa palavra é justamente isso. O Senhor é aquele que tinha autoridade sobre os seus servos. Os escravos, né, tinham seus senhores. Todo mundo conhece a história, a escravidão aqui no Brasil, né, mas naquela época, já era assim. Quando se falava meu Senhor, ele tinha a noção exata, a vida dele era exatamente com esse pensamento: ele é o meu dono, ele faz o que ele quiser, a minha vida está nas mãos dele. Ele pode me matar, ele pode me prender, ele pode me deixar sem comer, eu não reclamo nada. Hoje em dia, se você chega no trabalho, o chefe fala com você: chegou atrasado, já quer processar, você quer brigar, você não aceita, você, hoje em dia tem as leis e vários direitos, mas naquela época não. O escravo, ele tinha essa real noção: eu não sou nada, ele é o dono. O que ele fala é o que eu tenho que fazer, do jeito que ele fala eu tenho que fazer. Ele tem o direito sobre a minha vida. Eles tinham essa noção, o escravo tinha essa noção. Ninguém se rebelava. Ele é meu Senhor, ele me comprou, a minha vida é dele. Ele faz o que ele quiser. Eu vou dormir a hora que ele quer, eu como a hora que ele quer. Era essa a ideia de Senhor. Tanto é que os cristãos começaram a ter problemas quando veio Jesus e houve todo esse episódio de Jesus, do ministério de Jesus, e os cristãos tiveram essa noção de Senhor, e aqueles cristãos verdadeiros, que reconheciam e pregavam isso: Jesus é o meu Senhor. Eles tiveram problemas e muitos morreram por conta disso, por declarar que Jesus era o Senhor, porque só o imperador era o Senhor. Os soldados, os funcionários públicos, eles se cumprimentavam dessa forma: César é o Senhor. E aí eles respondiam: que o Senhor viva para sempre. Então eles se cumprimentavam assim. Naquela comunidade, naquele momento da história, Senhor era o imperador. Se houvesse algum outro, era eliminado. Foi um dos problemas que Jesus teve. E os crentes tiveram também. Por essa questão de senhorio: quem é meu Senhor? Não só César é o Senhor. Você deve ter obediência a ele. E os crentes davam: meu Senhor é Jesus. Nós estamos hoje banalizando essa questão do senhorio de Jesus. A igreja hoje, o diabo tem enganado muita gente. Tem muita gente que acha que é simplesmente Jesus Salvador. O diabo até prega isso: Jesus Salvador. Sabe por quê? Mas porque eu não estou entendendo. É simples de entender. Primeiro que eu já expliquei a questão da palavra, Kyrios, Senhor, significado real.
que às vezes nós não entendemos é que Salvador é aquela ideia de que você é o meu Salvador. Nós falamos muito isso, né? Quando vem o político, ele foi o Salvador da pátria. É um jargão que a gente usa. Salvador da pátria. Ele salvou de um problema, mas eu não devo nada a ele. Ele me salvou do comunismo, mas eu não devo nada a ele. Ele me salvou de vivermos numa rua sem asfalto, mas eu não devo nada. Essa é a ideia de Salvador. É aquele que te salva de um problema que você tem, de uma causa que você quer. O diabo tem enganado isso. Quando a Bíblia fala que há necessidade de termos Jesus como Senhor, porque quando Ele é o seu Senhor, automaticamente Ele é o teu Salvador, porque Ele te comprou, você reconheceu, você o reconhece e aceita Ele como seu Senhor, e o seu Senhor te salva. O teu Senhor é quem cuida da sua vida. Mas enquanto nós tivermos o pensamento do mundo, que pensa assim, Jesus é o Salvador, eu posso fazer o que eu quiser, a hora que o avião desligar, eu vou gritar, me salva! Jesus! Não é simplesmente assim. Lembra do ladrão que estava na cruz? Um deles, e os dois honravam Jesus, e um deles, quando algo acontece, e ele muda de pensamento, ele muda de história. E ele olha para Jesus, primeiro olha para o seu amigo e fala: você não tem vergonha na cara? Nós merecemos estar aqui. Olha o pensamento de um homem que agora passa a ser servo, passa a ter alguém como seu Senhor. E a todo tempo ele estava humilhando, estava escarnecendo, mas algo aconteceu. Talvez o Espírito Santo tenha tocado no coração dele, e ele olha para o seu amigo e fala: você não tem vergonha? Nós merecemos, nós somos ladrões, mas esse homem nada fez. O pensamento começa a diferenciar, e a pergunta, a frase que ele fala para Jesus deixa bem clara a diferença entre aqueles que querem Jesus como Salvador. Jesus me salva do meu emprego, da minha falta de emprego. Jesus me salva do meu problema de saúde. Jesus me salva do meu problema familiar. Jesus me salva. O ser humano é assim. Ele quer um salvador do seu problema, mas ele não quer um Senhor da sua vida. Ninguém quer se submeter a ninguém. Você já percebeu como é que o ser humano é? Ele não gosta, ele quer ser Senhor. Ele quer estar sempre mandando, quer sempre ouvir sua palavra, sempre a ideia dele, sempre. Quando ele percebe que tem alguém que Deus a gente colocou no chefe, ele tem dificuldades. Eu lembro que na minha caminhada, na minha carreira inicial, eu tinha esse problema. Me formei, cheguei no quartel, e os anos foram passando, de repente começaram a chegar aqueles garotos novos. Eu já tinha uns 30, 35, e todo ano chega gente nova, formada, e começaram a chegar aqueles bem mais novos que eu, 21 anos formado, eu já com 35, mas ele com 21 anos já me mandava, já era superior a mim. Aquilo foi me causando, eu não era crente, eu não tinha essa ideia, aquilo foi me causando problemas. Eu comecei a ficar rebelde. Como é que esse garoto de 20 anos vai querer me mandar? Eu comecei a ficar rebelde. Graças a Deus, logo depois eu me converti. Porque isso é coisa do diabo. Esse orgulho de não querer se submeter, de se achar sempre melhor, sempre superior. O escravo, ele não tem isso. O escravo, ele se submete sem questionar. Ele sabe disso. Aquele que tem o seu emprego, precisa, ele não tem aonde recorrer, que ele reconhece: poxa, que bom, eu tenho esse emprego, eu tenho que me calar. Às vezes o patrão é até cruel, é até malo, mas ele se cala, ele se submete, porque ele sabe que ele precisa
daquele Senhor. Ele reconhece que ele precisa. É a figura do escravo. Nós, com Jesus, deveríamos ter esse sentimento, mas não temos. Muitas vezes nós temos o mesmo pensamento do mundo, que tem Jesus como Salvador. Quando ele precisa, ele vai lá e pede: Deus, guarda meu filho, tá? Meu filho que está saindo agora aí, guarda meu filho. É o Salvador da pátria, é aquele que salva dos problemas. Isso não leva à salvação. Essa salvação que você busca é só para essa terra. Senhor, salva meu filho, guarda meu filho. Senhor, salva meu emprego. Senhor, salva a minha saúde. Essa não é salvação eterna. A salvação que você está buscando é para a terra. A salvação real para a vida eterna, que nos leva para o reino, é ter Jesus como Senhor. Que aí você reconhece que Ele é o Senhor. O Senhor faz o que quer de mim. Eu estou passando por isso, glória a Deus. O Senhor quer que eu vá para tal lugar. O Senhor quer que eu abaixe a cabeça. O Senhor quer. Essa é a salvação. Quando nós nos colocamos assim diante de Deus: Senhor, estou passando por uma humilhação. Senhor, estou sendo humilhado. Mas louvado seja o teu nome. O Senhor cuida de mim. Essa é a reação de um escravo que recolhe o seu Senhor. Não se rebela. Eu não aceito isso. Deus não tem nada a ver com Deus isso. É apenas uma salvação dos seus problemas. Estamos fazendo do senhorio de Jesus uma banalização. Hoje em dia se busca o céu. As pessoas querem o céu, mas não querem o reino. É uma grande diferença. Aquele ladrão, quando ele reconhece o que ele fala para Jesus: Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Olha a palavra de um homem que se tornou escravo. Ele não estava mais, como eu já falei aqui 10 vezes, para você perceber, ele não estava preocupado com esse reino aqui. Senhor, eu estou sendo humilhado. Senhor, está acontecendo isso no meu trabalho. Senhor, eu estou com problema de saúde. Senhor, eu estou nessa cruz aqui, eu vou morrer. Me tira daqui. Se o Senhor realmente é Deus, me tira daqui. Como muitos falariam. Mas não, aquele homem agora estava preocupado com o reino de Deus. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Eu quero estar lá. Eu não estou mais preocupado com essa terra. Eu não quero que você me livre dessa morte aqui, não. Eu quero estar no teu reino. Essa é a grande diferença daqueles que têm Jesus como Senhor, não como Salvador apenas. Salvador dos meus problemas, Salvador dos meus filhos, Salvador. Há um pastor chamado Robert Lyle, em um dos seus livros ele escreve o seguinte: em média, hoje em dia, 20% dos membros das igrejas, preste atenção, no livro que esse pastor escreveu há alguns anos, 20% dos membros da igreja são produtores e 80% são consumidores. O que ele quer dizer? 20% dos crentes são produtores, apresentam frutos, trabalham com o Senhor, se gastam, se entregam. 80% são consumidores. Deixa eu ver se a mensagem foi boa. Não gostei dessa mensagem. Deixa eu ver se a música foi boa. Deixa eu ver se a pintura está legal. Você é consumidor. Você entra como se fosse no shopping e quer consumir, tem que ser do seu jeito. O consumidor não é assim? O consumidor tem sempre direito
esse livro desse pastor, ela está assim, e é verdade, nós queremos sempre exigir, queremos já, o som está alto, o som está baixo, nada contra, até aí tudo bem, você querer o melhor para a igreja, né? Eu sempre falo, fale comigo, pastor, queria falar assim, poxa, o som, algumas pessoas já falaram também, pastor, o som está meio alto, poxa, obrigado, que a gente aqui não percebe, né? Quem está aí, a gente não, mas algumas pessoas me falaram, pastor, o som está alto, está uma bênção, poxa, está legal, mas está alto, e aí acendeu uma luz, eu comecei a me preocupar e percebi, realmente, não, até aí não tem problema nenhum, até aí não é, isso é saudável, isso é buscando bem na igreja, né? Mas quando nós estamos pensando só em nós, aí que é o problema. Esse estilo de música eu não gosto, porque desse jeito eu não gosto. Esse é o problema. Você tem uma preocupação com a comunidade, pastor, orar, a gente poderia, você está preocupado, poxa, tem muitos senhores, moram longe, não tem problema. O problema é quando é você, tem que se agradar, o seu consumidor, esse é o problema. Segundo esse estudo, 80% dos que frequentam a igreja são consumidores apenas. Um pastor, pastor alemão, grande pastor teólogo do século passado, ele disse em um dos seus escritos também que a graça que muita gente vive é uma graça barata. E esse pastor teólogo, ele foi preso, torturado e enforcado pelos nazistas com apenas 39 anos de idade. Ele pregava o Senhor. Ele diz que a graça sem prática, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus como Senhor, é uma graça barata. E nós não valorizamos o preço que foi pago. Quando é essa graça sem prática, uma graça sem a cruz, onde nós não aceitamos nada, tem que ser do nosso jeito, da nossa hora, do nosso cor, do nosso tempo. O outro escritor, George Rimit, também em um dos seus livros, ele descreve parte da igreja como a Inglaterra espiritual. O seu livro ele relata isso. Parte da igreja do mundo é uma igreja como se fosse uma Inglaterra espiritual. Sabe o que quer dizer? A Inglaterra, ela tem lá a rainha, né? O rei, hoje tem a rainha. A rainha não manda nada, é uma figura decorativa na Inglaterra, é apenas uma tradição, ela recebe tudo, né? Do bom e do melhor é a tradição, mas ela não manda nada. Quem manda e desmanda é o primeiro-ministro, ele que comanda o país. A rainha só tem um título, e ele relata isso. A igreja, na sua maioria, é como uma Inglaterra espiritual, onde tem Jesus apenas como rei de fantasia, um rei que não manda, um rei que ninguém acata, um rei que você não obedece. E é uma verdade. J. Carlos Ortiz, outro escritor também evangélico, em um dos seus livros também, ele diz que para alguns que frequentam a igreja, alguns que são denominados como evangélicos nessa pesquisa, alguns pensam que existem 3 caminhos. Jesus fala de 2, mas segundo esse autor, para uma maioria, existem 3 caminhos. O caminho lá, que ele diz que é o caminho do mundo, né? O mundo faz o que quer, do jeito que quer, vive do jeito que quer, fala o que quer. O caminho
estreito, que é o caminho dos pastores, dos oficiais, daqueles que têm algum cargo, e esses têm que se cuidar, esses têm que estar sempre ali certinho, e o caminho médio, onde você pode ter uma vida, né? Faz aqui, de vez em quando faz lá, toma atitude assim, daqui a pouco toma outra lá, é o caminho médio. São 3 caminhos para a salvação, segundo esse autor. Parece que é verdade para alguns. Se você for fazer uma pesquisa, você observa. Eu estava falando hoje com a minha filha, e Eugênio, quando a gente almoçava, ele falava isso. Ele falou: poxa, eu tive um comandante, e poxa, o cara era pastor na Marinha, mas vou falar para o senhor, ele foi péssimo exemplo. Ele era cruel, ele era injusto, ele era mau. E eu falei para ele: eu também conheci, não só um nem 2, mas alguns também na minha carreira, também se fizeram até pastores. Quando estava na roda lá, os amigos falavam do mesmo jeito, palavrão, piadas indecentes, do mesmo jeito, se dizendo pastor. Não cabe a mim julgar, mas a gente observa isso e a gente deve aprender. Eu sempre vi isso e hoje ainda vejo, mas eu aprendo. E como eu falo, não cabe a mim julgar, mas eu olho e eu me recolho, eu tenho que me cuidar, porque para alguns o pensamento é esse aqui: não é bem assim, não é bem assim, é o caminho médio. Você pode fazer isso aqui, Deus não liga. Jesus fala isso assim: tem 2 caminhos, você deve escolher qual que você quer. Não existe cristão sem submissão ao senhorio de Jesus. Se você não se submete ao Senhor, Ele é apenas seu Salvador do céu. Você está preocupado, você conheceu, alguém te ensinou que há céu e inferno. Você quer salvação do céu, você quer ir para o céu. Ou talvez você tenha preocupação aqui na terra. Não, eu tenho que cuidar aqui, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho netos, eu tenho que estar bem para Deus me abençoar. Talvez você tenha esse pensamento, mas a salvação é individual, a sua salvação é individual, e você precisa de um Senhor para te comprar. Esse Senhor é quem vai te dar a salvação. Ele vai ser o seu Salvador se você se colocar como servo e Ele como Senhor. Aí sim, o preço que Ele pagou na cruz, você vai estar aceitando, e aí você vai estar nas mãos dele. Porque quem tem Jesus como Senhor, a vida é diferente. Jesus fala isso: pelos frutos se conhece a árvore. E eu volto a falar aqui 358 vezes com essa: você tem que olhar, não é para você olhar para o seu irmão, não. Você tem que olhar os seus frutos. Você tem que olhar. Como estão meus frutos? Eu passo o dia inteiro aqui falando mal da irmã Zefinha. Eu chego na segunda-feira, vem a irmã fulano, a irmã tal, a gente faz uma reunião de oração aqui para falar mal do pastor. Eu não estou falando por mim, não. Eu não me preocupo, coisa que eu não me preocupo é isso. Mas eu digo o pecado, tanto de mim como de qualquer um. Se você passa um minuto da sua vida falando de alguém mal, criticando, você está pecando feio. Feio. Isso é coisa do diabo. Até quando? Você é servo? Você tem Jesus como Senhor? Porque servo faz o que o seu Senhor manda. Servo, Jesus diz: aquele que faz o que eu mando, esse sim. 1 Pedro capítulo 3. Pedro capítulo 3, a partir do versículo 13.
maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem. Mas mesmo que venham sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor do seu coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedem razão da esperança que há em vós. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados. Estes difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Isaías 43, versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Jesus em Lucas diz: não adianta aquele dia me chamar Senhor, Senhor, porque a hora é agora. A hora que o avião acaba o combustível, talvez não haja mais oportunidade para você reconhecer Jesus como Senhor, porque há uma diferença entre você gritar a Jesus: ai, me salva. Há uma diferença em você reconhecer como Senhor. Senhor é como aquele ladrão na cruz. Aquele sim é um exemplo de reconhecer como Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Esse reconheceu Jesus como Senhor. Ele não estava preocupado quem ia morrer, ele sabia que ia morrer. Não adianta estar no avião e gritar: me salva, Senhor, me perdoa, Senhor. Se você não reconhecer em teu coração o Salvador, né? Me perdoa, Salvador, me salva, Salvador. Se você não reconhecer no seu coração como Senhor, esse irmão Neto, ele relata que no momento ele falou isso com Deus. No seu testemunho ele relata: quando eu vi que o avião desligou, eu na hora falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me salva, que eu vou viver com o Senhor agora. Me salva, que a minha vida agora vai ser para programar o teu nome. E ele disse que falou isso. Isso é uma atitude de certo. E ele hoje, a vida dele é essa, né? Ah, mas é porque ele não pode mais jogar futebol. Mas ele podia ser qualquer outra coisa, comentarista. Mas a vida dele, eu tenho visto alguns momentos, ele tem só pregado o Senhor, testemunhado como foi a vida dele, ele deixou Jesus e voltou. Mas ele falou isso: se o Senhor me salvar, eu vou te servir. Isso é reconhecer como Senhor. Mas o mundo quer isso. Muitos que estão na igreja querem isso. Não. Senhor, me dá isso. Senhor, eu não quero isso. Eu não gosto disso. Senhor, alguns até oram por mal. Senhor, castiga o irmão tal. Senhor, tira. As pessoas fazem até isso, mas não querem se submeter ao senhorio de Jesus. Encerrando 2 Pedro, capítulo 1.
eu comecei a sofrer uma perseguição de um certo oficial do meu quartel. Ele era muito cruel, muito mal. Eu tinha batido, eu não era crente, eu bati de frente com ele. Eu vi ele fazendo tanta maldade nos outros. Eu sempre falava, o dia que ele fizesse comigo, ele vai ouvir que eu era bravo, né? Como não crente, não levo desaforo para casa, porque eu sou, eu aconteço. E eu falava, o dia que esse cara falar comigo, e um dia ele falou, um dia que ele tratou mal e humilhou, pronto. Era aquilo que eu estava querendo. Soltei os cachorros, falei, briguei, xinguei, ele abaixou a cabeça, ficou com medo, saiu. E eu saí orgulhosa, achando que eu era o cara. Agora, tá vendo? Eu sou o cara. Na semana seguinte, eu me converti. Jesus mudou a minha história. Eu me entreguei como servo. Eu falei, Senhor, faça de mim o que o Senhor quer. Eu cheguei no quartel, na primeira semana de convertido. Passei por essa pessoa como crente. Crente, acima de tudo, ele é educado. Você pode até não concordar com alguém, estar chateado com alguém, mas educação, crente tem. Opa, bom dia. Crente, ele tem isso. E ele passou por mim, bom dia, gente. Eu tinha minha consciência regulamentar. Ele passou, não cumprimentou, como qualquer não crente no raiva, né? No outro dia eu passei por ele de novo, boa tarde, ele não falou nada, e ele começou a perceber, pô, esse cara era tão bravo, que está se submetendo a mim agora. E ele começou a crescer, começou a passar por ele, seu cara, começou a querer me humilhar, me fazer chacota, eu disse, senhor, sim, senhor, tá bom. Aí começou a me humilhar na frente dos outros, não sei o que, quero assim, sim, senhor. Passou uma semana, duas, assim, 3 semanas, e nós somos crentes, né? Somos humanos, nós temos o nosso limite, mas a Bíblia fala que nós temos um advogado, nosso Senhor. O problema é que nós esquecemos disso. Quando você está com raiva, você deixa aquele velho para dentro de você, velho que eu digo, velho homem, aquele ranzinza, aquele cruel, aquele briguento, está dentro de nós. Quando você está com raiva, às vezes você esquece isso, e você deixa aquele velho ranzinza falar alto. Aí você faz o que não deve, e a Bíblia fala para não entristecer o Espírito Santo. Quando é que nós entristecemos? Quando nós fazemos isso, não nos submetemos ao senhorio de Jesus, e sim ao senhorio do velho homem. Nós entristecemos o Espírito Santo. E aí nós, eu sou crente, mas não sou bobo. Aí tem aquelas historinhas, né? Vai enganar bobo. Sou crente, mas não sou bobo. Eu sou. Enfim. Eu fiquei chateado. Eu cheguei em casa e entrei no meu quarto e falei, Senhor, o Senhor sabe que agora eu sou teu servo. Senhor, eu reconheço que eu errei. Eu tenho procurado lá me submeter, eu tenho feito meu papel, mas está difícil. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque eu não quero envergonhar o teu nome. Eu não vou fazer o que o diabo quer, causar escândalo, para todo mundo olhar para mim e ficar apontando. Eu não quero isso, Senhor. Poxa, mas está me machucando, Deus. Me ajuda. Foi a minha oração. Simples assim. Eu cheguei no dia seguinte, claro. Quando eu cheguei, eu vi aquele homem desesperado, correndo de um lado para o outro, desesperado. Eu olhei, perguntei uma coisa, o que eu vou querer fulano? Rapaz, ontem chegou o documento aí no final da tarde, transferindo ele para o inferno. Eu não acredito que é. Ele está desesperado aí, está com o comandante, para ver se o comandante consegue mudar. Inferno é o nome de um quartel tinha lá onde hoje é a sede da Guarda Municipal, esse bairro aqui, era um quartel, um batalhão de guarda, que era conhecido como Inferno Verde, de tão ruim que era.
Ele chegou para o outro, eu vou pedir, eu não sei porquê. Eu lembro que o Coronel falou, olha, eu também não sei, mas chegou de Brasília, e ele foi transferido para lá. E logo depois eu fui colocado numa função muito boa, fiquei muito feliz, porque o meu Senhor cuidou de mim. Meu Senhor, que pode ser o seu Senhor, Ele está disposto a fazer isso. Enquanto você o tratar como Senhor, enquanto você o reconhecer como Senhor da sua vida, porque se você está com raiva e você esquece que Ele é Senhor, e talvez Ele nunca tenha sido, talvez Ele tenha sido também o seu Salvador, o Salvador que você está buscando no meio do inferno, que não vai te tirar do inferno, enquanto você não ter como Senhor. Se com tua boca confessar Jesus como teu Senhor, será salvo. Senhor é aquele que faz o que é na sua vida. Há momentos que você vai chorar, há momentos que você vai passar dificuldades, há momentos que você não vai entender, mas o teu Senhor, Ele sabe por quê. O teu Senhor, Ele está cuidando de você. O teu Senhor, Ele está te mudando. Aqueles que têm Jesus como Senhor, como a carta de Pedro fala, mesmo no sofrimento, reconhece como Senhor. O teu Senhor cuida do teu Senhor. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Obrigado, Deus, porque reconhecemos Jesus como nosso Senhor. Glória ao Pai, a missionária Dilma vai estar orando, tá? Fazendo a oração final. Eu estarei pregando a gente. Pode?
seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus